Deus seja louvado e engrandecido nesta noite. Me sinto honrado nessa oportunidade, nessa ocasião, em participar. E não só isso, mas também trazer um assunto de extrema importância. Assunto esse, a excelência do ministério de Cristo. Esse tema tem sido, ao longo dos anos, algo extremamente profundo. Eu, quando leio as cartas do apóstolo Paulo, eu me lembro muito do meu pai, né? Meu pai sempre dizia como Paulo era intelectual, extremamente intelectual. No livro de Hebreus, capítulo 1 e 2, primeiramente, diz-nos assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Observemos que o apóstolo, falando a respeito de algo tão profundo e tão familiar aos judeus que foram, ao longo da sua existência, sendo ensinado dentro desses preceitos, após a saída do Egito, quando Deus institui ali o santuário terrestre, cópia do original. E agora o apóstolo Paulo fala, ora, a suma que temos dito e crido é que temos um sumo sacerdote que está sentado no céu. Mas ele não está num santuário feito por mãos de homens. Imaginemos o apóstolo Paulo entendendo isso lá nos dias dele, falando com o israelita a respeito, falando a transição do tipo com o antítipo. Então, esse tema é o tema que eu gostaria de demorar com os irmãos e nos maravilharmos sobre a excelência do ministério de Cristo. Nós estudamos ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória, a partir de 1976, quando, por ocasião de uma pregação de uma mensagem tão especial como o assunto da parábola das 10 virgens, concernente justamente à igreja que vive nos últimos dias, e de repente, ao proclamar essa verdade tão especial, essa parábola tão profética, discorremos de outras verdades, tal qual é a que nós vamos discorrer nesta noite. Vinculada à parábola das 10 virgens, vinculada à mensagem do terceiro anjo, relacionada ao santuário, e agora trazendo que o apóstolo Paulo, já nos seus dias, compreendia a respeito desse sacerdócio de Cristo. Continua o verso 3 e o verso 4 de Hebreus 8. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, olha o que o apóstolo Paulo fala: nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, o apóstolo Paulo, de maneira maravilhosa, ele vem mostrando a fase transitória, o que já era coisa do passado, o que já era uma realidade para os nossos dias, quando ele fala desse maravilhoso tema em que ele aborda Cristo como sumo sacerdote num santuário celestial, Cristo na terra, qual não poderia ser sacerdote. E todo o assunto, o capítulo 8, há uma razão para o capítulo 8 existir, que nós vamos ter que voltar no capítulo 7, quando ele fala
que Cristo, ele não tinha nenhuma linhagem que pudesse herdar o sacerdócio, no caso dos levitas, porque Cristo é da tribo de Judá, também é da descendência de Davi. E é nesse ponto que eu gostaria de ler um pouco mais atrás, o capítulo 5 do mesmo livro de Hebreus, diz-nos assim, 5, o versículo 4, falando do sacerdote, diz que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, ninguém se faz sacerdote de qualquer maneira, mas está falando que há necessidade de seguir uma ordem para tal. Respeitando essa ordem, estará em harmonia com Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele vai lá em Arão, quando inicia o sacerdócio levítico, e fala, Arão sim foi chamado, e nem tomou honra para si. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, nós somos lá no capítulo 8, quando fala que Cristo é sumo sacerdote, que ele entrou no santuário não feito por mãos humanas. E agora aqui nós vemos, segundo o capítulo 8, os primeiros versos, diz que nem se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria. É a prova que Cristo, quando veio à terra, ele não exerceu seu trabalho sacerdotal, mas somente quando ele ascende ao céu. Aqui ele vem como a oferta de misericórdia. Nós sabemos que Cristo, ele tanto é a nossa oferta de misericórdia, ele é nosso advogado, ele é nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote, aquele também que apagará uma vez por todos os nossos pecados. Então, nessa parte maravilhosa de Hebreus, que Paulo, então, fala, justamente inspirado aqui, que Cristo é sacerdote eternamente, segundo uma ordem, e é a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, nós sabemos que ele não fundou nenhuma ordem para tal, mas Cristo cumpriu semelhantemente a ordem a qual Melquisedeque fez parte. Bem sabemos que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. O capítulo 7 diz assim, porque este Melquisedeque, a qual Cristo se tornou sumo sacerdote também, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo, eu sempre aconselharia os irmãos ao ler esse assunto da ordem sacerdotal, é o capítulo 5, 6, 7 e 8, o 9 vai entrar mais no campo da simbologia. Mas aqui vai falando justamente a qual ordem Cristo fez parte. E nós sabemos que Melquisedeque, ele não idealizou nenhuma ordem sacerdotal. Mas ele estava enquadrado numa ordem sacerdotal que ela tinha sua origem na eternidade. E qual é essa origem que nós gostaríamos de trazer aqui? Observemos que a ordem a qual Cristo fez, se tornou sacerdote eternamente, é a mesma ordem que Abraão vai lá e devolve dízimo, sendo este Abraão, filho da genealogia patriarcal,
Então, dentro dessa tese, mostrando a superioridade do sacerdócio a qual Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconhece esse fato, e quando ele retorna da matança dos reis, ele devolve dízimo a Melquisedeque. E o ponto é, Cristo era da mesma ordem sacerdotal de Melquisedeque. E aqui mais adiante, diz que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de vida e nem fim de dias, né? Princípio de dias nem fim de vida. Mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu faço a pergunta, Melquisedeque é vivo ainda? Não, nós sabemos que não. E ele permanece para sempre? Também não. Mas a ordem sacerdotal a qual ele se equiparou, a qual ele foi colocado, é a mesma a qual Cristo também foi colocado. Observemos que sem pai, sacerdote, sem mãe dessa linhagem, ele não tinha o sacerdócio a qual Melquisedeque faz parte, não tem princípios de dias e nem fim de vida. Porque ele não se baseia justamente na transmissão de autoridade eclesiástica, semelhantemente a qual a era patriarcal, já nos dias de Abraão, falava. O filho mais velho herdaria. E nós sabemos que nem sempre o filho mais velho, tendo direito à primogenitura, ele seguiu os ditames justamente para dar sequência a uma linhagem pura, a qual nasceria o Redentor do mundo. Nós vemos que nessa colocação que o apóstolo Paulo traz, no capítulo 5, no versículo 11, diz-nos assim, falando desse sacerdócio ao qual Cristo se tornou sacerdote. Diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Olha a reprovação que o apóstolo Paulo faz para com aqueles que já era para ser mestre nesse assunto. Aqueles que já era para ser doutores no assunto. Adultos, precisando se alimentar de alimento sólido. O apóstolo vem e traz aqui, falando, olha, vocês precisam tomar leite. Vocês precisam... Eu tenho que explicar a vocês desde a base. E esse ponto é de difícil interpretação. O apóstolo Paulo faz uma afirmativa. E nessa afirmativa ele diz, por conta da negligência em pesquisar este assunto. Quando Cristo, segundo o apóstolo, o capítulo 8, ele diz que ele se torna sacerdote, ele torna-se sacerdote entrando no verdadeiro tabernáculo e não no santuário feito por mãos humanas. Nós sabemos que a transição ocorre justamente no momento da morte de Cristo. Nós sabemos pelo relato inspirado que quando Cristo, lá no Calvário, no Gólgota, ele diz está consumado, lá no santuário, no templo, onde havia, segundo o relato inspirado, uma multidão de turistas, vamos assim dizer, de pessoas que haviam vindo para as festas anuais, e essas pessoas estavam, muitos deles, pela primeira vez acompanhando uma ordenação sacrificial de maneira ocular. E diz que essas pessoas, estando presenciando, viram, no momento em que Cristo consuma o seu trabalho, ele diz, está consumado,
a um grande terremoto, o cordeirinho que representava aquele que agora havia sido morto para toda a raça humana, desde Abel, configurando que agora sim há salvação garantida para aqueles que outrora no passado simbolicamente ofereceram o cordeiro, sendo Cristo morrendo naquela cruz. Agora Cristo morrendo, o véu rasga de alto a baixo, o cordeirinho escapa das mãos do sacerdote. E as testemunhas que estavam ali presentes viram dentro do Santíssimo do Santuário Celestial coisas que, em tempos normais, qualquer pessoa que olhasse ali dentro era fulminado, porque a glória divina fulminaria qualquer transgressor que dele se aproximasse sem estar devidamente coberto com a justiça de Cristo. Nós conhecemos a história da arca, quando ela balançou naquele trajeto para Canaã e alguém foi lá querer segurar a arca, fazer um ato até certo ponto benevolente, morreu instantaneamente. Da mesma forma, era dentro do Santíssimo do Santuário por muitos anos. Mas agora a presença de Deus não mais se fazia presente ali. Iniciaria uma outra etapa do plano da redenção que Deus expôs claramente a Adão e Eva. Foi exposto aos nossos primeiros pais todo esse trânsito que ocorreria. Segundo o relato inspirado, os nossos pais testemunharam o dilúvio, testemunharam a morte de Cristo, e assim Adão, quando isso acontecer, não mais necessitará do cordeiro, que é o símbolo, porque ele foi pessoalmente, fisicamente fazer esse trabalho. E agora, como explicar isso para um judeu, para um israelita, que tão orgulhosamente se ufanavam de ser o povo escolhido, segundo a profecia, segundo o relato inspirado, em que naqueles tempos a lua ainda tinha o seu reluzir, as estrelas o seu brilho, o sol. Esta foi a promessa que Deus fez com o seu povo Israel. E eu serei o seu povo. Porém, esqueceram da condição que Deus colocara para o cumprimento de tal promessa. E a condição era: se ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se não ouvirdes os meus testemunhos, os meus estatutos e os meus juízos, e se ouvirdes e os guardardes, comereis. Se não, não poderá haver essa promessa cumprida. Porém, bem sabemos nós que a promessa de Deus, ela vai se cumprir com o Israel de Deus, que são aqueles que se tornaram fiéis, os nossos primeiros irmãos, ali começando com Abel, morre justo pela fé, crendo piamente que aquele cordeiro representava o Filho de Deus que haveria de vir e que apagaria o seu pecado de uma vez por todas. Hoje nós já somos conhecedores que Cristo, ao final do grande período profético, entrou no lugar santíssimo, saindo do santo para o santíssimo, iniciando segundo a palavra de Deus, o trabalho de purificação do santuário, iniciando essa purificação pelo apagamento daqueles que morreram, que já professaram o nome de Cristo. Aceita-se nome, rejeita-se nome, diz ali o texto. Todos que já professaram crer no nome do Salvador, em Cristo Jesus, todos esses estão escritos ali no livro da Bíblia. Em semelhança àquilo que foi instruído para Arão, aquilo que fora instruído para Moisés, que uma vez por ano seria feito justamente, chamado dia da expiação, seria feito naquele grande dia
um apagamento dos pecados, e os pecados que houvera sido trazido para dentro daquele santuário, que ficava simbolicamente naquele sangue que era aspergido na cortina que dividia os dois compartimentos. Quando o sacerdote oferecia, primeiro imolava o cordeiro, tirava o sangue na vasilha e aspergia por 7 vezes. Todos os dias em que era oferecido o cordeiro, era feito esse trabalho. Então, da mesma forma, eu imagino Nicodemos conversando com Jesus. Eu imagino Nicodemos com todo aquele orgulho fariseu, orgulho de conhecimento, de grande doador para a causa ali. E Jesus dizendo para ele: necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Maravilhoso é esse ponto quando nós encontramos com Zaqueu. E Zaqueu dá testemunho das poderosas mensagens que João dissera a respeito do novo reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Que coisa maravilhosa. Nicodemos fala: olha, mestre, mas você vai na minha casa, importa, Zaqueu, que eu vá na sua casa. Olha, Senhor, eu já revisei a minha vida, e se eu defraudei alguém, de alguma forma, devolverei 4 vezes mais. Esse é o trabalho que a graça de Cristo faz no coração do homem. Esse é o testemunho que o homem precisa dar. Semelhantemente àquilo que Cristo dissera à mulher: vai-te, não peques mais, já que não há ninguém que possa condená-la, nem eu tampouco te condeno. Porém, vai-te e não peques mais. É necessário darmos frutos de justiça. Quando Zaqueu dá aquele testemunho, quando Nicodemos presencia o cumprimento profético que Cristo, dias antes, houvera dito a ele: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado da terra. Isso marcou a mente de Nicodemos. E Nicodemos, como um assíduo pesquisador, diz o relato inspirado. Nicodemos, então, foi pesquisando a respeito desse Messias. E foi se inteirando a respeito desse Messias. Ora, era necessário que se cumprisse a palavra de Deus, de que o tipo encontraria o antítipo. E que o cordeiro, uma hora, teria que acabar esse processo, porque o verdadeiro Salvador haveria de nascer. E Nicodemos agora presencia ocularmente aquelas cenas em Cristo sendo levantado da terra. Segundo o relato inspirado, Nicodemos foi o primeiro a entender esse ponto, abraçar a causa e se doar para o Evangelho. Isso é maravilhoso. Até os discípulos estavam aguardando um rei, mas precisava cumprir a palavra inspirada. E o que é que cumpre na palavra inspirada, a qual Cristo deveria ser rei? Porque Cristo era da semente de Davi. E nós sabemos que naquele domingo de Ramos, Cristo entrando na cidade e sendo aclamado como rei dos judeus, semelhantemente a Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Todos esses pontos, quando a gente se demora, quando eu me demoro, eu me fascino, eu fico encantado com isso. A linguagem tão maravilhosa, tão clara, que o apóstolo Paulo fala a respeito desse Salvador, dessas verdades para o tempo presente. E, de repente, nós escutamos alguém falar que Melquisedeque não existiu na terra, porque ele não tinha pai, porque ele não tinha mãe, porque ele não tinha princípio de vida, nem fim, princípio de dias e nem fim de vida. É uma pessoa que não tem existência. E aí o apóstolo fala aqui que esse assunto é de difícil interpretação por causa da negligência na pesquisa.
E aí precisamos nos declinar diante do que o apóstolo Paulo está trazendo. Precisamos nos declinar em pesquisar o assunto, em nos aprofundarmos mais. Que Cristo, não tendo nenhuma linhagem sacerdotal, se fez sacerdote. E da mesma forma, a recém-igreja organizada. Jesus separa os 12 e depois os 12 fazem o quê? Já tinha o direito de impor a mão sobre esse ou sobre aquele? Aí o texto fala, a igreja recém-organizada, passando por adversidade, por dificuldade, foram buscar a sua orientação onde? Lá no passado. E agora descobriram o quê? Separaram homens que tinham dado homem de reputação, que tinha dado bom exemplo de convivência cristã. E agora foi feito o quê? Um pedido da aprovação de Deus. E depois dessa aprovação divina, foram separados pela imposição de mão. Que coisa maravilhosa. E o texto de Desejado de Todas as Nações, um texto maravilhoso, diz assim, a verdadeira sucessão apostólica, que é o que mais cogita o mundo. Uns diz que porque Pedro foi o primeiro, Jesus separou Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro é o primeiro, nós somos da genealogia de Pedro. Aí o outro diz, não, nós somos dos reformadores, somos hoje ainda. Levamos até o nome, a nossa igreja tem o nome de um reformador. Mas a vida dos que hoje carregam esse nome, se não estiver em harmonia com as doutrinas pelos apóstolos, pelos reformadores ensinadas, a fé e o testemunho que eles deram não podem ser seus representantes. Então, hoje, a mesma coisa. Uma igreja, ela é igreja de Deus se ela estiver na defesa de todos os santos preceitos da sua lei. E é isso que difere, os dias de Abraão com Melquisedeque. Observemos que Abraão teve que ser feito um chamado divino assim. Abraão, sair do meio dos seus familiares, Abraão. O pai de Abraão, que era sacerdote do Deus Altíssimo, havia adorado o ídolo, Terá, e a apostasia havia predominado. Deus levanta atrás, chama Abraão, faz esse chamado para com Abraão. Abraão atende o chamado e vai dar dízimo para quem, irmãos? Para um sacerdote que não era contado dentre a linhagem patriarcal, mas que era rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que não tinha princípios de dia nem fim de vida, mas não era a pessoa dele, era a ordem a qual ele fazia parte, a ordem sacerdotal. O capítulo 6 de Romanos diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortes e da fé em Jesus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados pelo arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha só o apóstolo falando aqui para nós, porque nós não podemos deixar o rudimento da verdade. É preciso nós cada vez mais avançarmos na carreira cristã. Como é que Cristo ia dizer para esse povo que agora eles precisariam depor a sua ordem sacerdotal? Não mais tinha necessidade daquela ordem sacerdotal levita. Cristo vem totalmente na contramão de toda a expectativa do presente, daquele presente século.
contrariando a grande maioria. Porém, havia uns poucos que estavam preparados. Todavia, havia os pastores de Belém. Todavia, havia Simeão, que agora se entrega e fala: ó Senhor meu Deus, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram o meu Salvador, mas a grande maioria não viu. A grande maioria não reconheceu nele, porque Isaías já dizia que seria como uma raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Segundo a expectativa a qual eles aguardavam. A recém, um pouco antes de João Batista, havia havido um levante dentre os judeus, como está no relato inspirado, e os romanos haviam matado aqueles que se chama a flor da nação, os mais nobres, os príncipes. E dentre um povo que havia o sinédrio para julgar a parte jurídica, havia o poder civil como nação, que era o rei Herodes. E havia agora a parte eclesiástica, que era a parte sacerdotal. Jesus vem como rei, Herodes o tenta persegui-lo para que não pudesse depô-lo do trono. Ele vem como rei, não segundo a expectativa deles. Foi honrado como rei, cumpriu-se ao pé da letra a semelhança do mesmo sacerdócio que Melquisedeque. E agora ele está intercedendo hoje, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no verdadeiro santuário. Diz assim, o capítulo 7, no versículo 4 em diante: considerai, pois, quão grande era este, falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E quem dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Pela ordem natural, o dízimo era dado para os levitas. Mas Abraão aqui faz ao contrário. Entrega para alguém que era de uma ordem superior. Aí diz assim, ora sem contradição alguma. Aliás, um pouco antes do versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Diz mais, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimos, pagou o dízimo. Que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Vamos fazer uma pausa aqui. O apóstolo Paulo faz agora a diferença do sacerdote ao qual Cristo, segundo o capítulo 7, ele já fala que Cristo tornou-se sacerdote, não pela ordem humana, não pela genealogia humana, que ela era falha, que ela era fraca, que ela era imposta pelas mãos terrenas. Mas Cristo se torna sacerdote na mesma ordem que Melquisedeque.
que não tinha pai, que não tinha mãe, não tinha nada vinculado à parte sacerdotal, mas uma vida em harmonia com os retos princípios da palavra de Deus. Aqui é a prova que Jesus nos dá, que ele cumpre ao pé da letra, sem ele estar na linhagem de Arão, mas na linhagem de Judá, e a de Judá não tinha, ele não estava na de Levi, não havia sacerdote. Paulo está explicando, ratificando para nós aqui, e diz que é muito mais manifesto é ainda, se há semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Bom, nos versos anteriores, nós já vimos ali que quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Observe os irmãos aqui, que o apóstolo está falando tudo relacionado à questão do sacerdócio, e não da pessoa de Melquisedeque em si. Ele está falando do sacerdócio a qual Melquisedeque fez parte, é o mesmo sacerdócio a qual Sete fez parte também. Porque pela ordem natural, o filho mais velho herdava a primogenitura, as bênçãos. E no caso, Sete foi morto. Caim não poderia fazer parte. Sete, então, agora toma posse. A semelhança de Adão, nós vemos o texto, em riqueza de detalhe, Deus suscitou um filho que deu testemunho nesse aspecto. Aí nós vamos na experiência de Abraão, o filho mais velho de Abraão, por falta de fé de Agar, por falta de fé de Abraão, era Ismael. Mas da promessa era com quem? Com Sara. E esse propósito se cumpre com Isaque. E agora Isaque gera a Esaú e Jacó, que pela ordem natural, deveria Esaú herdar essa primogenitura. E, no entanto, Deus dissera já que seria Jacó, sem necessidade alguma de Rebeca, então, agora, querer dar uma ajuda para que cumprisse o propósito divino. E assim, sucessivamente, Deus tem levantado pessoas que não estão ligados à genealogia para cumprir o propósito divino. Chegamos àquele que é o representante nosso. Nós somos os representantes dele aqui na Terra, ou ele é o nosso representante, João Batista. Vamos falar mais diretamente assim. João Batista foi algo atípico. João Batista ele era filho de sacerdote. Deveria ser ensinado na escola dos profetas, para herdar do pai a linhagem sacerdotal. E João Batista foi separado, já lá no ventre, foi instruído para sua mãe, que nem lhe desse nem bebida forte, e deu todas as prerrogativas, e nem cortasse. E assim, João foi separado, foi para o deserto, a aprender do Deus de Deus, e do Deus da natureza, e do Deus da natureza. E João Batista agora torna-se com a linhagem sacerdotal, não pegando aqueles rudimentos e tradições que eles traziam, justamente porque se assim ele fizesse, teria ele sido incapacitado para o sacerdócio, a qual ele estava fazendo parte. Então, agora aqui diz assim no versículo seguinte, no capítulo 7, diz assim, que não foi, o capítulo 7, verso 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida incorruptível. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, o mandamento do sacerdócio de genealogia, o mandamento do sacerdócio levítico, que prefigurava o verdadeiro cordeiro, agora houvera chegado, o véu rasga de alto a baixo, os cordeirinhos saem das mãos do sacerdote, aquilo ficou coisa do passado. Agora, necessariamente, ele tornou-se nulo, inútil.
E agora, daqui para frente, seria qual sacerdote que deveria entrar em atuação? O mesmo sacerdote que Cristo institui agora, segundo a essa ordem de Melquisedeque. Diz mais ainda, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. De sorte, e desta sorte é introduzido a melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Tudo isso aqui é maravilhoso. Cristo precisava cumprir ao pé da letra a profecia que houvera já dada a Daniel, no capítulo 8, versículo 14, quando ele diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Depois de toda a explicação que o anjo deu a Daniel, dizendo que 70 semanas era para o seu povo, e as 70 semanas se cumpriu ao pé da letra, e na metade da última semana faria cessar o sacrifício de ofertas e manjares. Agora Cristo vem através do apóstolo Paulo, no capítulo 8, nos enriquecer a respeito desse tema. E nossos irmãos, no passado, que pregaram avidamente ser a vinda de Cristo, o final daquele grande período profético, não perceberam o que o apóstolo estava falando, senão depois do grande acontecimento de 22 de outubro. É maravilhoso todos esses pormenores e como se cumpre ao pé da letra, Cristo sendo rei de Salém e agora sendo sacerdote lá no santuário, naquele primeiro compartimento, para que agora para nós, a partir do final das 2.300 tardes e manhãs, o maior período profético, ele começasse a fazer o que se fazia no 10º dia do 7º mês, todos os anos, a limpeza daquele santuário terrestre. Que o apóstolo fala o quê? Que sangue de cordeiro, de bode, não perdoa pecado. Mas, na verdade, era um simbolismo daquilo que haveria de acontecer. E agora, Cristo, fazendo esse trabalho intercessório por nós, de 1844 para cá, iniciando pelos mortos, exatamente nesse propósito, cumpre-se a primeira aplicação da parábola das 10 virgens. Bem, meus irmãos, eu gostaria de ler um texto aqui. Esse texto está no livro Primeiros Escritos, na página 63, e tivemos ele na lição do dia 26 do mês passado. Diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde ao unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Imagina os irmãos, o assunto que nós devemos transcorrer, e agora está enfatizado aqui, ela fala a respeito da verdade presente. É preciso demorarmos nesse ponto, porque esse é o assunto que não somente une as pessoas, mas também como purifica a alma. E o que é a verdade presente, senão a tríplice mensagem para a qual, durante todos esses anos, tem sido admoestado, tem sido dada? Esse assunto do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, essa linhagem que tantas igrejas exigem,
essa sucessão apostólica que tão grandemente é um assunto muitas vezes contencioso. A prova está aí. A verdadeira prova é o ensino que os discípulos ensinavam. A vida que eles viviam, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Eu não quero me delongar, mas o assunto é gostoso, é muito bom, é preciso nós aprofundarmos mais e mais nesse tema, que assim possamos fazer nas nossas particularidades, para que dessa forma não se cumpra em nós o texto que foi lido no capítulo 5, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. O assunto sobre o ministério de Cristo, a ordem sacerdotal a qual ele fazia parte e a que é necessária para os dias de hoje, nos importa como salvação, pois do contrário ficaremos apegados àquelas tradições levíticas, dizendo, essa é a última igreja, essa é a igreja que a profecia está relatando, esquecendo das condições que sobre ela pesa e que pesa sobre cada um de nós no presente século. A Pena Inspirada nos diz que Deus levanta um povo, eventos finais, e se esse povo não cumpre o propósito divino, não exalta a sua lei, não as colocou em prática, Deus não mais reconhecerá eles como sendo seu peculiar tesouro e levantará outro. E se esse outros, assim tem sido, em cada geração, Deus tem dado oportunidade. Que essa geração, que é a nossa, fartos de conhecimento, fartos de documentário, fartos de exemplos do passado, vivendo no último período da Igreja de Deus na Terra, que é o período laodiceano, que possamos fazer valer esse colírio, que possamos fazer valer a veste que nos é oferecida a cada momento, que possamos nos enriquecer com esses tesouros maravilhosos. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos nessa noite. Amém.